Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de ler o livro A Ordem de Deus, de Bruce Anstey, que está inclusive disponibilizado para baixar gratuitamente pela internet, você disse ter sido esclarecido sobre muitos pontos relativos ao corpo de Cristo e se diz perplexo por essas verdades não serem compreendidas pelos pastores. O raciocínio lógico seria acreditar que, por eles fazerem cursos de teologia, deveriam estar cientes dessas coisas. Bem, cursos e faculdade de teologia são invenções humanas. E basta você ver um dos títulos que elas outorgam para entender isso. Abre aspas, doutor em divindade, fecha aspas. Alguém de sã consciência poderia aceitar um título assim? Considerando-se um doutor que é um perfeito entendedor da divindade? 1 Coríntios 8:2. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. É isso que Deus fala dos que se acham doutor em alguma coisa. Considerando que essas faculdades criam uma caça de homens que se acham superiores, e são reputados como superiores em conhecimento aos cristãos comuns, isso acaba também entrando em conflito com outras passagens, como esta, Mateus 11:25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelasse aos pequeninos. 1 Coríntios 2, de 4 a 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 13 a 15. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Fica evidente que existe um abismo entre o sistema de ensino da sabedoria humana e o aprendizado das coisas de Deus, porque este último só pode ocorrer não por faculdades ou cursos, só pode ocorrer mediante o Espírito Santo. Portanto, não é estudando arqueologia, história, antropologia, línguas antigas, que alguém chega ao conhecimento da verdade, mas é pela aplicação, pelo Espírito, da palavra de Deus no coração do crente. Os evangelhos são cheios de exemplos de pessoas incultas que reconheceram em Jesus o Messias prometido pelos profetas, enquanto os doutores da lei, e até mesmo os discípulos, em algumas ocasiões, não enxergavam isso. É instrutivo o capítulo 18 de Lucas, nós temos alguns contrastes evidentes entre aqueles que estão humanamente capacitados e aqueles que são capacitados pelo Espírito Santo. Lucas 18, de 9 a 14, nós temos um fariseu cheio de si e de práticas religiosas e um publicano humilhado diante de Deus. E eu pergunto, qual conhecia melhor a Deus? Na sequência, Lucas 18, de 15 a 25, há um jovem rico e versado na lei, cuja bagagem de conhecimento e obediência aos mandamentos é colocada em contraste com os meninos dos quais Jesus diz ser o rei. O que poderia saber uma criança quando comparada a um ilustre príncipe dos judeus? Então nós vemos em Lucas 18, 31 a 43, os discípulos perplexos com as afirmações de Jesus de que deveria ir a Jerusalém para ser morto. E enquanto isso, um pobre cego, que mendigando nem precisou dos seus olhos naturais, para reconhecer que estava diante do filho de Davi, que era o título que dava a Jesus a ascendência real e o devido reconhecimento de ser ele escolhido de Deus para o trono em Jerusalém. Antes que ele tivesse a sua visão natural curada, esse cego, os seus olhos da fé já tinham visto o que os olhos da carne dos discípulos não podiam ver. As escolas e faculdades de teologia podem ter tido uma origem bem intencionada, mas eu não vejo na palavra de Deus fundamento para elas. O objetivo do cristão é conhecer a Cristo, e não esta ou aquela doutrina, ou arqueologia, antropologia, línguas antigas, etc. Se alguém quiser aprender essas coisas, muito bem, que frequente uma escola secular e aprenda. E se for cristão, que use esse conhecimento humano para a glória de Deus, como faz com o dinheiro, a profissão, os talentos naturais, as suas habilidades, etc.
Mas nós não devemos nos esquecer de que as faculdades de teologia vêm de séculos e já existiam muito antes da Reforma Protestante. Aliás, no catolicismo, elas eram até mais coerentes, porque tinham o objetivo de resguardar as doutrinas católicas, mesmo as equivocadas, e não de fazer como as modernas escolas teológicas fazem, que apresentam aos seus alunos um cardápio do tipo: alguns creem em A, outros creem em B, outros creem em C, como se a verdade fosse uma questão de escolha do homem. Alguém poderia alegar que 2 Timóteo 2,2 serve de aval para a fundação dessas escolas. Ali diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Este é realmente o papel de todo aquele que aprende da palavra de Deus, ensinar a outros. Mas onde isso é feito de acordo com a palavra de Deus? Eu posso encontrar algumas situações. Primeiro, nas reuniões da igreja, onde o ensino não é de um para muitos, como no modelo denominacional católico e protestante, mas de muitos para muitos. 1 Coríntios 14, 31, o apóstolo diz: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Não existe na Bíblia o modelo daquele um para muitos na reunião da igreja. No lar, 1 Coríntios 14, 35, e se querem aprender alguma coisa, falando das mulheres, interroguem em casa a seus próprios maridos. É um lugar para aprender também. 2 Timóteo 3, 14 a 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo tem aprendido as sagradas escrituras da sua mãe e da sua avó. Tito 2, de 3 a 5, ele não tinha cursado nenhuma faculdade de teologia. Tito 2, de 3 a 5, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Também podemos ensinar e aprender por meio de cartas e livros. Hoje, com a versão eletrônica disso, né? E-mails e e-books e sites. 2 Tessalonicenses 2 a 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Colossenses 4,16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, lede-a vós também. 1 Tessalonicenses 5,27. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Escrevi a vós. 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. No ministério, também aprendemos no ministério daqueles que têm o dom, não o diploma, mas o dom de ensinar. Atos 11, 25, 26 fala: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Alguém poderia alegar que esse último exemplo é perfeito para indicar a validade das faculdades teológicas. Será? O que nós vemos nesse e em outros casos são homens usados por Deus no exercício dos seus dons. E Paulo era um caso singular. Nós não vemos homens diplomados em escolas teológicas ministrando a alunos das mesmas escolas. É muito simples ver o absurdo disso. Como alguém poderia considerar-se diplomado no conhecimento de Cristo? E como avaliar o aprendizado da palavra de Deus usando métodos humanos de ensino, como provas escritas, notas, disciplinas, etc., avaliações? É o conhecimento de Cristo que nós devemos buscar na palavra, não o conhecimento de disciplinas como história, geografia, arqueologia. Maria, assentada aos pés de Jesus, encontrou a melhor parte sem frequentar nenhuma faculdade de teologia.
em Lucas 10, 39 a 42, e tinha esta uma irmã chamada Maria, tinha Marta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pedro e João foram reconhecidos como detentores de um conhecimento que não vinha deles, porque tinham estado com Jesus. Atos 4, 13. Então eles, os sacerdotes, escribas, etc., vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mas vamos à sua dúvida, que é sobre a razão dos pastores não entenderem essas coisas que você aprendeu no livro A Ordem de Deus, por Bruce Anstey. A dificuldade de um pastor compreender é grande, porque a primeira coisa que ele teria que fazer, se entendesse, seria abandonar sua posição, já que ela não existe nas Escrituras. Existe o dom de pastor, existe o ofício de presbítero, de presbíteros no plural, mas no primeiro caso trata-se de um dom dado pelo Senhor e não por uma junta de homens com poderes para ordená-lo. E não se trata de alguém que fique à frente de uma congregação, mas de um que tem o dom, um coração de cuidado para com as ovelhas, que visita as ovelhas. Além disso, os dons, como o de pastor, evangelista e mestre, não eram locais, mas universais. Ou seja, um pastor não era aquele responsável por uma congregação local, mas alguém ocupado com as ovelhas de Cristo, onde quer que elas estivessem. Quanto aos presbíteros, eram sempre mais de um, e divididos por cidades, não por denominações. Se você quiser entender melhor isso, eu sugiro que volte a ler os capítulos do próprio livro que você leu, onde é explicado o lugar de cada dom, como evangelistas, pastores e mestres, e também de cada ofício, como presbíteros, bispos, anciãos, que são tratados como sinônimos em alguns lugares ali. Como você pode ver, está tudo errado no que os homens instituíram, e ao ler a Ordem de Deus, o livro A Ordem de Deus, isso salta aos olhos. Evidentemente, um clérigo, seja ele pastor, padre, presbítero ou qualquer título inventado pelos homens, ficará relutante em adotar a ordem bíblica, porque isso implica, em muitos casos, perder o emprego e todas as regalias que o seu cargo traz, como ser tratado como o mais igual entre os iguais. Eu ouvi dizer que essa era uma expressão usada nos monastérios católicos para designar o mundo superior, por não poderem considerar ninguém superior realmente entre eles. Então eles falavam que o mundo superior era o mais igual dentre os iguais, porque eles eram todos iguais. Eu visitei o site que você indicou, de uma autora chamada Mary Schultz, mas ela adota a posição de muitos cristãos, inclusive pastores, que é a crítica ao sistema, enquanto permanece nele. Muitos fazem assim, se esquecendo da importância que Deus dá ao apartar-se do erro. Alguns pastores chegam a apartar-se, mas apenas para iniciar uma nova denominação ou até uma igreja sem nome, da qual eles acabam sendo o mais igual dentre os iguais. Se você tiver facilidade com o inglês, eu sugiro um ótimo texto de Mackintosh, C.H. Mackintosh, One-Sided Theology. E eu vou selecionar aqui uma parte que ele escreve assim: Ele, Deus, bendito seja o seu nome, não se prendeu aos estreitos limites de alguma escola de doutrina, seja ela alta, calvinista, baixa, arminiana ou moderada. Deus se revelou, ele expôs os profundos e preciosos segredos do seu coração. Ele descortinou os seus conselhos eternos relativos à igreja, a Israel, aos gentios, à criação como um todo. Os homens podem tentar confinar o oceano em baldes que eles próprios criaram, do mesmo modo como tentam confinar o vasto espectro da revelação divina dentro de frágeis recipientes dos sistemas humanos de doutrina. É impossível fazê-lo e jamais deveria ser tentado. O melhor é deixar de lado os sistemas, escolas de divindade e aproximar-se como uma criança da eterna fonte das Sagradas Escrituras e ali beber dos ensinos vivos do Espírito de Deus.
E Mackintosh continua dizendo: nada é mais prejudicial à verdade de Deus, mais estéril para a alma, mais subversivo para qualquer crescimento e progresso espiritual do que a mera teologia, seja ela alta ou baixa, calvinista ou arminiana. É impossível que alguém progrida além dos limites do sistema ao qual essa pessoa está ligada. Se eu sou instruído nos 5 pontos, como sendo a fé dos eleitos de Deus, eu não poderei sequer pensar em buscar algo além disso, desaparecendo assim de meu campo de visão o mais glorioso campo de verdade celestial. Eu fico atrofiado, estreito, parcial. Eu corro o risco de cair naquele estado de espírito estéril e pedregoso que acaba me deixando ocupado com meros pontos doutrinários, ao invés de ocupar-me com Cristo. Um discípulo da escola calvinista de doutrina não ouvirá falar de um evangelho anunciado a todo mundo, do amor de Deus para o mundo, das boas novas para cada criatura sob os céus. Tudo que ele possui é um evangelho para os eleitos. Por outro lado, um discípulo da escola arminiana não escutará da segurança eterna do povo de Deus. A sua salvação dependerá em parte de Cristo e em parte de si mesmo. De acordo com esse sistema doutrinário, a canção dos redimidos deveria ser alterada, e ao invés de digno é o Cordeiro, seríamos obrigados a acrescentar: e dignos somos nós. Podemos estar salvos hoje, porém perdidos amanhã. Tudo isso desonra a Deus, priva o cristão da verdadeira paz. E ele continua dizendo: não escrevemos com a intenção de ofender o leitor, longe de nós tal pensamento. Não estamos falando de pessoas, mas escolas de doutrina e sistemas de divindade, os quais gostaríamos sinceramente de exortar nossos amados santos a abandonarem de uma vez para sempre. Nenhum deles contém a completa verdade de Deus. Existem certos elementos de verdade em todos eles, mas a verdade geralmente está neutralizada pelo erro, a menos que encontrássemos um sistema que não apresentasse nada além da verdade. Ainda assim, ele não conteria toda a verdade. O efeito desse sistema sobre a alma é o mais pernicioso possível, pois levam as pessoas a se gabarem de possuírem a verdade de Deus, quando na verdade elas possuem apenas um sistema humano e parcial. Eu volto a dizer que raramente encontramos um discípulo sequer de qualquer escola de doutrina que possa encarar as Escrituras como um todo. Ele irá citar passagens favoritas de modo contínuo e reiterado, mas descartará como inadequada uma grande parte das Escrituras. Isso escreveu Charles Hazel Mackintosh, que viveu entre 1820 e 1896.